Boa noite a todos. Sou Gabriela Maria, orientanda de iniciação científica da professora doutora Marileia Chaves Andrade, e o tema da apresentação de hoje será indicações e aspectos práticos das análises descritivas bioestatística, que contou com a coorientação do mestre Walter de Freitas Filho. Aqui está o sumário com os tópicos que serão abordados durante a apresentação. Para iniciar o assunto, é interessante falar um pouco sobre a estatística, que vai ser uma ciência que trata da coleta, da apresentação, da organização e da interpretação dos dados, sejam eles numéricos ou não. Ou seja, vai ser uma ciência que tem como base o estudo de uma população, que possui uma característica observável em comum, que é a chamada variável, podendo ser feito pela investigação de todos os elementos dessa população ou por amostragem. E a bioestatística, então, vai ser o ramo que trata principalmente das ciências biológicas e das disciplinas relacionadas à saúde. A estatística ela é ainda dividida em duas grandes áreas, que é a estatística descritiva, que vai abordar essa parte de resumo e apresentação dos dados, e a estatística inferencial, que tem como base a análise e interpretação desses dados. A análise descritiva, então, lida exatamente com o que o termo sugere, a descrição dos dados, ou seja, é a parte estática da estatística e a fase inicial desse processo de estudos dos dados coletados. Então, não temos conclusões nessa etapa, ela serve para resumir as informações, observar alguns aspectos relevantes e também comparar as características entre os conjuntos de dados, para a partir daí começar a delinear as hipóteses e os resultados. E para isso, a descrição dos dados ela pode ser feita por meio de tabelas, de gráficos e também de medidas descritivas. E hoje existem vários softwares descritivos que são construídos para fazer essas análises, como o próprio Excel, mas também o SPSS, o SATA, entre outros. Antes de falar sobre cada um desses métodos descritivos, é importante conceituar as variáveis. Então, variável é uma característica de interesse que vai ser observada, medida ou contada dentro da população ou da amostra. Alguns exemplos são a idade, o sexo, estatura, e essas variáveis elas podem ser divididas em variáveis quantitativas e qualitativas, sendo que dentro de cada uma delas nós temos subdivisões. Então, as variáveis quantitativas são aquelas cujos dados são valores numéricos que vão expressar quantidades, por exemplo, estatura, o peso, o IMC, e elas podem ser classificadas em variáveis quantitativas discretas, quando os dados só podem apresentar determinados valores, geralmente números inteiros, provenientes de uma contagem, exemplo, o número de filhos nascidos vivos. E temos também as variáveis quantitativas contínuas, onde os dados eles podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo de variação. Então, por exemplo, o nível sérico de hemoglobina, a própria estatura. Já em relação às variáveis qualitativas, elas também são chamadas de variáveis categóricas ou atributos, porque vão fornecer dados de natureza não numérica. Alguns exemplos são escolaridade, o sexo, cor dos olhos, o grau de obesidade. Então, mesmo que os dados eles possam ser codificados numericamente, então, por exemplo, em relação ao sexo, eu posso determinar que o número 1 vai indicar o sexo masculino e o número 2 indicar o sexo feminino. Mas os números, nesse caso, vão ser apenas símbolos desse valor qualitativo. E essas variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas também em dois outros grupos, que são as variáveis qualitativas nominais, onde os atributos eles não têm uma hierarquia entre si. Então, por exemplo, nacionalidade, tipo sanguíneo, estado civil. E aí, quando essas variáveis nominais assumirem duas categorias, elas vão ser chamadas de dicotômicas. Se elas assumirem mais de 3 categorias, vão ser denominadas variáveis categóricas. E temos as variáveis qualitativas ordinais, onde os atributos eles têm uma hierarquia entre si e eles podem ser colocados em ordem.
Um exemplo clássico seria a escala de dor, que eu consigo colocar em uma ordem de nenhuma dor até a pior dor que o paciente já sentiu. Entrando agora na parte de organização e apresentação de dados. Nós temos que as tabelas são recursos utilizados com o objetivo de organizar e facilitar a visualização e especialmente a comparação dos dados, permitindo então uma visão geral desses valores que foram coletados. Toda tabela ela deve ser simples, clara, objetiva e autoexplicativa. Em relação às tabelas simples, elas vão conter diferentes categorias que foram observadas em uma variável qualitativa e suas respectivas contagens, que são denominadas de frequências absolutas, ou seja, o número de vezes que cada categoria foi observada. E essas tabelas simples, elas podem ser classificadas em temporal, quando as observações são feitas levando em consideração o tempo, geográfica, quando os dados se referem ao local de ocorrência, específica, que é quando o tempo e o local são fixos, e comparativa, que também pode ser chamada de cruzada, ou tabela de dupla ou mais entradas, que vai resumir informações de duas ou mais variáveis. Mas geralmente as tabelas elas são construídas de forma a agrupar os dados também em relação a outras frequências, no caso a frequência relativa, cumulativa e relativa cumulativa. Então nós temos algumas etapas para fazer a construção dessas tabelas de frequências. Primeiro, precisamos encontrar o maior e o menor valor dentro desse conjunto de dados. Depois, escolhemos um número de classes ou categorias. Depois, determinamos a frequência absoluta, ou seja, contar o número de elementos que pertencem a cada classe, para então determinar a frequência relativa, que é quando você divide cada frequência absoluta pelo número total de elementos da amostra, ou então de elementos da população. Depois, nós conseguimos determinar a frequência cumulativa, que ela vai ser obtida pelo acréscimo da frequência absoluta, do valor considerado, com as frequências absolutas das categorias anteriores. E, por fim, nós determinamos a frequência relativa cumulativa, que é simplesmente dividir cada uma das frequências cumulativas pelo número total da amostra, ou então o número total da população. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tabela com as medidas de dor percebida e coletadas de 60 pacientes. E como nós podemos perceber, essa tabela ela não está clara, não está objetiva. Então, nós precisamos organizar esses dados para que a análise seja feita de uma maneira mais simples. Então, se colocar em uma tabela apenas a categoria de dor e a frequência, que nesse caso é a frequência absoluta, nós teríamos uma tabela simples. Mas nesse caso, é uma tabela de distribuição de frequências, porque todas as outras frequências estão presentes. E para calcular cada uma dessas frequências, começando com a frequência relativa, é só pegar então cada uma das frequências absolutas e dividir pelo número total de elementos da amostra. Então, nesse caso, na primeira linha de categoria de dor forte, eu tenho uma frequência absoluta de 4 e vou dividir esse valor pelo total de pacientes, que é 60. Então, minha frequência relativa foi de 0,07 ou 7%. Para calcular, então, a frequência cumulativa, eu vou adicionar a cada frequência absoluta o valor das frequências absolutas anteriores, que seria, no caso, da primeira linha da categoria de dor forte, eu teria a minha frequência absoluta de 4 e eu somaria com cada uma das frequências absolutas das outras categorias. Então, 4 mais 8 mais 17 mais 31, que vai me dar a frequência cumulativa de 60. Por fim, em relação à frequência relativa cumulativa, eu vou simplesmente dividir cada uma dessas frequências cumulativas pelo número total da amostra. No caso da categoria de dor forte, eu teria 60 da minha frequência cumulativa, dividida por 60 pacientes, que é o meu número total, que eu teria então uma frequência relativa cumulativa de 1 ou então de 100%. Eu tenho ainda a possibilidade de fazer distribuições agrupadas. Isso é especialmente importante quando os valores de uma característica eles vão variar bastante. Então, é preferível condensar essa informação agrupando esses dados em intervalos de classe.
E cada um desses intervalos vai possuir um extremo inferior e um extremo superior. No caso aqui, eu tenho um exemplo com os pesos de 256 alunas e eu vou ter esse sinal que ele vai corresponder que o extremo inferior, aqui no caso 40, está incluído nesse intervalo, mas o superior não. Então, a gente chama isso de intervalos abertos à direita. Não existe uma regra muito rígida em relação ao tamanho desse intervalo, mas existe uma sugestão que esse intervalo não seja de menos de 6 números e não mais que 15 intervalos de números. Então, quando for possível, o melhor, o mais adequado, é que sejam feitos intervalos de classe de 5, 10 ou então algum múltiplo de 10 para facilitar a compreensão. Em relação aos gráficos, a representação gráfica ela vai possibilitar uma visão mais imediata de como está a distribuição dos valores das variáveis que estou pesquisando, mas eles vão acabar fornecendo um grau menor de detalhes do que as tabelas. Mas, novamente, todos os gráficos eles devem ser simples, claros e ter informações verdadeiras. Por isso, a construção de um gráfico ela tem que ser bastante cuidadosa. E eu tenho diferentes gráficos para as minhas variáveis, dependendo se ela for qualitativa ou quantitativa. Em relação às variáveis qualitativas, eu vou usar os gráficos de barras, setores e linhas. E as quantitativas, eu vou usar o histograma, o polígono de frequência e o gráfico de frequência acumulada, também chamado de ogiva. Em relação ao gráfico de barras, como eu tinha falado, são muito utilizados para apresentar informações relativas a uma variável qualitativa. E ele é muito utilizado para fazer comparação de grandezas, porque vai representar a intensidade de uma modalidade, de um atributo que eu estou pesquisando. E eu trouxe então um exemplo de gráfico de barras da frequência relativa para os níveis de dor, que é uma variável qualitativa. O gráfico de setores, ele também vai ser utilizado para variáveis qualitativas, e eu consigo representar as diversas categorias de uma maneira proporcional, ou seja, cada setor ele vai corresponder a quanto determinada categoria contribui para a distribuição total dos dados. É recomendado o uso do gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, para os casos em que o número de categorias não é muito grande, mas também não deve ser utilizado com apenas 2 categorias, e quando essas categorias não obedecem a uma ordem específica. Sobre o histograma, ele já vai ser um gráfico utilizado para as variáveis quantitativas. Então, ele vai consistir nessas barras justapostas, em que no eixo horizontal eu tenho a variável de interesse e no eixo vertical pode ser colocadas as frequências, tanto absoluta ou então a frequência relativa. E a diferença entre o histograma e o gráfico de barras é porque o histograma ele vai ser utilizado, então, essencialmente para variáveis contínuas, enquanto que o gráfico de barras ele pode ser utilizado tanto para variáveis qualitativas, mas também para variáveis quantitativas discretas. O polígono de frequências é um gráfico de linha construído através da união em segmentos de reta dos pontos das ordenadas, e ele deve ser fechado no eixo das abscissas. Então, para finalizar sua elaboração, nós temos que acrescentar uma classe à esquerda e uma classe à direita, ambas com frequência zero. E isso vai permitir que a área sob a linha de frequência seja igual à área do histograma. E uma das principais vantagens no polígono de frequências é que, por ser um gráfico de linhas, permite a comparação entre 2 ou mais conjuntos de dados por meio da sobreposição desses dados. Então, aqui é um exemplo da sobreposição do polígono de frequências com o histograma. Em relação ao ogiva, ou também chamado de gráfico da frequência acumulada, é um gráfico que vai permitir descrever os dados quantitativos por meio dessa frequência. Então, no eixo horizontal, nós colocamos os intervalos de classe e no eixo vertical, as frequências acumuladas. E os pontos eles vão ser unidos por segmentos de reta. E ele é bastante útil para identificar graficamente percentis de interesse.
Então, por exemplo, nós podemos localizar a mediana, que é o percentil 50, e identificar facilmente pelo gráfico da ogiva. Uma outra forma de resumir os dados de uma variável quantitativa é apresentar eles na forma de valores numéricos, que são denominados de medidas descritivas, que buscam então obter um valor para representar um conjunto de dados. E esse valor, ele deve sintetizar da melhor maneira possível o comportamento do conjunto de onde ele é originado. Então, se essas medidas forem calculadas a partir de dados populacionais, vão ser denominadas de parâmetros. Já se forem calculadas a partir de amostras, são denominadas de estimadores ou estatísticas. E as medidas descritivas, elas vão ser divididas em medidas de tendência central e medidas de variabilidade, ou também chamadas de medidas de dispersão. Em relação às medidas de tendência central, elas são utilizadas para representar um valor central dentro de um conjunto, permitindo avaliar a tendência dos dados ao redor desse ponto central. E são representadas pela média, pela mediana e pela moda. A média vai ser caracterizada pela soma de todos os valores observados divididos pelo número total de observações. E essa é a equação para calcular a média. Então, aqui eu trouxe um exemplo da estatura em centímetros ao nascimento de 10 recém-nascidos. Para calcular a média desse grupo de valores, nós temos que somá-los e dividir pelo total de valores, que seria de 10 elementos. Então, a minha média foi de 50,1 centímetros. Sobre a mediana, primeiro nós precisamos colocar os valores em ordem crescente, e a mediana vai ser o elemento que ocupa a posição central, ou seja, vai dividir a distribuição exatamente ao meio. Quando o total de valores for ímpar, nós vamos somar mais um nesse número de elementos e dividir por 2. Então, por exemplo, se eu tenho 9 elementos, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. O meu elemento central, a minha mediana, será o valor que está contido na quinta posição. Já quando o valor total for par, nós temos que fazer a média dos dois elementos centrais. Então, aqui no exemplo, nós temos 10 elementos. Colocando eles em ordem crescente, nós chegamos a essa conformação e nós temos que pegar os dois números centrais, que seria o que está na quinta posição e o que está na sexta posição, e fazer então uma média desses dois valores. Então, a minha mediana, nesse caso, será de 49,9 centímetros. A mediana é um tipo de separatrizes, e outros tipos seriam, então, os quartis, que vão dividir a distribuição em 4 partes iguais, os decis, que dividem em 10 partes iguais, e os percentis, que dividem em 100 partes iguais. Já a moda vai ser o valor de maior ocorrência dentro de um conjunto. Nós podemos classificar em amodal, quando não possui moda, unimodal, quando possui apenas uma moda, bimodal, quando são 2 modas, e multimodal, mais de 2 modas. Aqui no exemplo, então, colocando todos os números em ordem crescente novamente, nós conseguimos observar que o número de maior ocorrência é os 50 centímetros, e só tem ele como maior ocorrência. Então, essa é uma distribuição unimodal. Agora, entrando nas medidas de variabilidade ou medidas de dispersão. Porque as medidas de tendência central, moda, média, mediana, elas são insuficientes para descrever de maneira satisfatória um conjunto de dados. Porque, por exemplo, 2 conjuntos de dados diferentes podem ter a mesma tendência central, por exemplo, a mesma média, mas serem absolutamente diferentes um do outro. Então, é preciso quantificar essa dispersão em torno desse elemento típico, desse elemento central, ou seja, quantificar a variabilidade desse conjunto de dados. Isso vai servir para medir o quão representativo é a minha média. E alguns exemplos de medidas de variabilidade vão ser a amplitude, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o score padronizado. Sobre a amplitude, ela vai ser denominada como a diferença entre o maior e o menor valor observado. E a principal desvantagem da amplitude é que ela só considera os extremos, ou seja, ela não leva em consideração
todos os valores intermediários e, consequentemente, não indica de maneira satisfatória essa variabilidade do conjunto. Aqui eu trouxe um exemplo da amplitude com a variável de idade em dois subgrupos de universitários. Nós temos que no primeiro subgrupo a amplitude vai ser o maior valor menos o menor. Então, 30 menos 18 é uma diferença de 12 anos entre esse subgrupo. Enquanto no subgrupo 2, eu também tenho como uma maior idade 30 e uma menor idade 18, também dando uma diferença de 12 anos. Ou seja, as idades dos dois grupos diferem em 12 anos, mas é nítido que no subgrupo 2 nós temos uma menor variabilidade do que no subgrupo 1, mas a amplitude não permite que isso seja visualizado, sendo então a sua principal desvantagem. A variância mede a dispersão dos valores em torno da média. Então, para isso, nós precisamos analisar os desvios de cada valor em relação à média. Se esses desvios forem baixos, nós temos pouca dispersão. Já se os desvios forem altos, nós temos elevada dispersão. E como a soma desses desvios em torno da média é zero, para o cálculo da variância, nós precisamos considerar os quadrados dos desvios. Então, isso vai fazer com que a equação da variância seja a soma dos quadrados dos desvios dividido por n, que é o meu número de elementos, menos 1. Aqui eu trouxe um exemplo retomando aquele da estatura dos recém-nascidos, mas nesse caso só com 5 elementos. Para começar a calcular a variância, nós temos que calcular os desvios. Então, pegar cada um desses valores e subtrair pela média. Então, no caso dessa primeira linha, 48 menos 2, eu tenho um desvio de menos 2. Mas como eu tinha falado, aqui nós usamos os quadrados dos desvios. Então, eu preciso elevar esse valor ao quadrado, me dando então o resultado de 4. E eu vou fazer isso para cada um dos elementos. E no final, eu vou somar o quadrado dos desvios, me dando então esse valor de 15,28. Colocando ele na equação da variância, nós temos que 15,28 dividido por 4, porque meu número de elementos seria 5 menos 1, 4, eu tenho que a variância amostral vai ser de 3,82. E a importância da variância é que a partir dela eu consigo calcular o desvio padrão, que vai indicar a dispersão média absoluta dos dados em torno da própria média. Ou seja, é possível identificar que quanto menor for o desvio padrão, menor é a variabilidade da minha amostra. E para isso, eu vou utilizar, então, essa equação de que o desvio padrão vai corresponder à raiz quadrada da variância. Naquele exemplo que eu acabei de fazer, nós tivemos que a variância foi de 3,82. A raiz quadrada desse valor é de 1,95. E nós temos uma regra empírica aqui no desvio padrão, de que para qualquer distribuição amostral, o intervalo compreendido entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão deve conter de 60% a 80% de todas as observações. Aplicando isso ao nosso exemplo, nós temos que o intervalo entre a média e o desvio padrão é de 50, que é a minha média, mais 1,95, tem 51,95. E 50 menos o meu desvio padrão de 1,95 é 48,05. Então, eu tenho que ter 60 a 80% de todas as observações contidas nesse intervalo aqui, o que é verdadeiro, porque entre esses valores eu tenho 3 estaturas dos recém-nascidos. 3 dividido por 5, que é meu total de elementos, vezes 100, eu tenho que a amostra corresponde a 60% das observações. Já o coeficiente de variação vai ser uma medida relativa de dispersão, que vai permitir avaliar a homogeneidade do conjunto de dados e, consequentemente, se a média é uma boa medida para representar esses dados. E vai ser calculado, então, como a razão entre o desvio padrão e a média. Se esse coeficiente de variação for menor que 15%, significa que tem uma baixa dispersão. É mais homogêneo o meu conjunto de dados. Se esse coeficiente de variação estiver entre 15 e 30, eu tenho uma média de dispersão. E se esse coeficiente for maior ou igual a 30, eu tenho uma alta dispersão.
Trazendo aqui, então, novamente o exemplo, eu tenho que meu desvio padrão é de 1,95, dividido pela minha média de 50 vezes 100, eu tenho o meu coeficiente de variação de 3,9%, uma baixa dispersão, ou seja, a minha amostra, o meu conjunto de dados é mais homogêneo. Nós temos ainda o score padronizado ou score Z, que vai indicar a relação entre a média e o desvio padrão para cada indivíduo. Então, para calcular, eu vou pegar o meu valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Se esse score Z for menor que zero, ou seja, negativo, significa que o valor está à esquerda da média. Já se o score Z for positivo, significa que o valor está à direita da média. E um Z entre menos 2 e mais 2 significa que o score padrão está elevado. No exemplo da estatura ao nascimento, nós temos duas crianças diferentes, uma com 48 centímetros ao nascer e outra 53,2 centímetros. Na primeira, aplicando a fórmula, eu tenho que meu score padronizado foi de menos 1,025, ou seja, a estatura aproximada de 1,02 desvios padrão abaixo da média. Já para a segunda criança, eu tenho um score Z de 1,64, ou seja, uma estatura aproximada de 1,64 desvios padrão acima da média. E nenhuma dessas crianças ficou com o score padronizado alto elevado. Por fim, nós temos os outliers, que são observações atípicas, ou seja, valores muito grandes ou muito pequenos em relação aos demais. Isso vai provocar inconvenientes e distorções na análise estatística, sendo que as principais causas vão ser erros de medição, erros de execução ou então uma variabilidade inerente aos elementos da população. Como considerações finais, nós temos que a análise descritiva ela é imprescindível para a fase inicial da análise de uma pesquisa, porque é a partir de seus diferentes métodos que vai ser possível organizar e resumir esses dados coletados. Por isso, é essencial conhecer e saber aplicar as formas básicas de apresentação de dados, para começar então a elencar as hipóteses e os resultados de uma pesquisa. Essas foram as referências utilizadas para a confecção da apresentação. Agradeço a todos pela atenção e estou aberta a dúvidas, sugestões e comentários. Obrigada!